Paz do Senhor, quero deixar mais uma vez uma palavra ao seu coração, e encontra-se aqui no livro de 1 João, no capítulo 4, primeira epístola de João, capítulo 4, versículo 7. Está escrito o seguinte: Amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor é de Deus, e qualquer que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Bom, o apóstolo João foi dos 12 apóstolos. Ele, há quem diga, que ele era o mais novo dos 12 apóstolos e aquele que teve o privilégio de ter uma intimidade mais próxima, Dos 12, ele era o mais íntimo. Ele escreveu no Evangelho, que ele era o amado, o discípulo amado. E na verdade, João, ele mesmo que escreveu o Evangelho de João, e teve o privilégio de escrever 3 cartas, Essa aqui é a primeira epístola de João, mas ele escreveu outras 2, Essa e mais 2, e ainda teve o privilégio, de receber de Deus o Apocalipse quando estava na ilha de Patmos, exilado. Ele teve o privilégio de receber a mensagem apocalíptica, a revelação de coisas, dos acontecimentos futuros que irão acontecer no tempo do fim. Mas ele se tornou depois, o apóstolo do amor, e ele fala muito a respeito do amor. Então, se nós observarmos aqui essa passagem, ele diz o seguinte: Amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor é de Deus, e qualquer que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Ele fala aqui, claramente que Deus é amor, e a característica daquele que é servo de Cristo, ele ama, E o amor de Deus, ele foi tão grande, tão profundo, que o próprio Deus, desceu da sua majestade, se fez homem para pagar um preço que nenhum ser humano conseguiria pagar, porque a Bíblia diz que aquele que pecar morrerá. Então a humanidade inteira estava prestes a ser condenada, porque ninguém conseguiria ser perfeito e viver uma vida sem pecado. Somente Jesus conseguiu isso, e por ele viver sem pecado e se entregar, como um sacrifício, como a expiação, ele foi, o Cordeiro de Deus para tirar o pecado do mundo, para que toda a condenação dos pecados da humanidade, foi serem, lançados nele, e aquelas pessoas que pecaram, que olharem para Jesus, que crerem em Jesus, eles terão a oportunidade de serem salvos, E isso nos é possível através de Cristo. Então não há meritocracia nisso, Meritocracia não há. Há sim a salvação pela fé em Cristo Jesus. Ninguém é salvo pelas obras, mas é natural que uma pessoa transformada, ela pratique boas obras. E esse amor denota uma qualidade específica daquele que serve a Jesus. Por quê? Porque ele ama o ser humano, ele quer que aquela pessoa conheça a Cristo e seja salva, Então essa é uma marca de um verdadeiro cristão. Porque qual que é esse amor? Esse amor é aquele que todos nós cristãos queremos ver as pessoas salvas em Cristo, Queremos ver que as pessoas creiam em Cristo e não sejam condenadas eternamente. Então, essas pessoas, elas oram, elas pedem a Deus para que os olhos dessas pessoas sejam abertos, porque a Bíblia diz que Satanás cegou o entendimento dos incrédulos, e infelizmente muitas pessoas estão ludibriadas, estão enganadas com o mundo e não servem a Jesus, não sabem que Jesus é o Salvador do mundo, E nós cristãos percebemos isso, sabemos que Jesus é o Salvador, e essas pessoas estão iludidas, estão no mundo, O amor de Cristo, ele se manifestou, que Deus enviou o seu Filho unigênito ao mundo para que por ele vivamos. Então, aqui ele faz algumas declarações interessantes, mas ele fala que o amor de Deus se manifestou
quando ele envia o seu Filho unigênito, que é Jesus, para quê? Para vivermos por ele, porque ele nos dá a vida. Jesus Cristo, ele mesmo diz que ele é o caminho, ele é a verdade, ele é a vida. E o sacrifício dele na cruz nos dá a oportunidade de vivermos eternamente, né? Porque somente ele pode nos dar a vida. E hoje nós precisamos viver para ele. Aí no versículo 10 diz assim, ó, nisto está o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que ele nos amou e enviou o seu Filho para a propiciação dos nossos pecados. Ou seja, tinha um problema que era basicamente insolúvel, o homem não conseguiria resolvê-lo, e Deus resolveu o problema do pecado com a morte de Cristo na cruz, né? E aí não mais a humanidade precisa ser condenada, mas aquele que crê em Cristo, ele é salvo. Amados, se Deus assim nos amou, também nós devemos amar uns aos outros. Aí ele fala, se Deus nos amou ao ponto de descer, né, o próprio Jesus descer do céu, se entregar numa morte humilhante, né, nós também devemos amar os nossos irmãos ou os nossos semelhantes, os seres humanos, né? E esse amor, porque a nossa briga, a nossa luta não é contra carne e sangue, não são contra pessoas, e sim contra principados e potestades, né? Aí ele diz assim, ó, ninguém jamais viu a Deus. Ó, se nós amamos uns aos outros, Deus está em nós, e em nós o seu perfeito amor, né? É perfeito o seu amor. Então nós precisamos amar, porque essa é uma marca do verdadeiro cristão. Aí no versículo 18 diz assim, no amor não há temor, antes o perfeito amor lança fora o temor, porque o temor tem consigo a pena, e o que teme não é perfeito em amor. Então nem o medo está no amor, porque aquele que ama, o amor lança fora todo medo, toda preocupação, né? Medo de morte, medo disso tudo. Por isso que Deus precisa habitar o nosso coração. E no versículo 19 diz o seguinte, nós o amamos porque ele nos amou primeiro. Jesus nos amou e hoje nós devemos amá-lo e entregar a nossa vida a ele, para que tenhamos uma vida plena e também tenhamos posse da vida eterna. Que Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus.